Vamos lá, então. Boa noite, professor. Parabéns aí pela partida. Queria que você falasse um pouco, a respeito dessa partida em relação ao time do Bragantino. Veio, pelo que a gente viu, para uma disputa física e emocional, principalmente depois do primeiro jogo, tentando ali desestabilizar os jogadores do Mirassol, que se propunham em tentar o empate. Falar sobre esse controle emocional do time, que não caiu nessa pilha, nessa pressão, na cera que foi feita ali o tempo todo, em alguns lances pontuais, e foi atrás desse empate, valorizando aí esse 1 ponto, a invencibilidade dentro de casa e também furando aí a retranca do Red Bull Bragantino, que não acontecia nessa temporada de 2025. Boa noite a todos. Obrigado, torcedor, pelo apoio mais uma vez, para a gente conseguir empatar. Como o Marcelo falou, um jogo bem catimbado da equipe deles, O jogo passado, ontem o Atlético jogou contra o Juventude lá, o árbitro deu 12 minutos de acréscimo. Por que eles não dão 12, 15 minutos? Os acréscimos que são dados ali, se joga no jogo passado contra o Atlético Mineiro, deu 9, jogou 3 minutos. Então, isso não é o jogo, Isso não é o jogo. Mas, de qualquer forma, minha equipe muito competitiva, aguerrida. Nem tudo funcionou como a gente queria, mas buscamos o resultado. Não gostei defensivamente do nosso primeiro tempo. Cedemos muitas entradas onde a gente sabia que eles entravam bastante. Tínhamos que ter pressionado melhor também, quando colocava muita bola longa, então muita perda de segunda bola, demora para o ajuste na pressão, aí isso vai colocando a gente embaixo e me incomoda porque tem os mecanismos para a gente conseguir sair. Mas de uma forma geral, a equipe competitiva, o jogo foi pedindo esse cenário. Infelizmente o Wilton, pela experiência que ele tem, pela capacidade que ele tem de jogo, ele foi levando o jogo, não coíbe. Então isso é muito ruim, cara. Nós estamos aqui tem toda a responsabilidade nossa, tem tudo que cerca o clube, etc. Mas, não pode acontecer mais uma vez, sei lá quantas vezes já aconteceu. Então, por que ontem no jogo do Atlético teve 12 minutos e por que hoje não tem os minutos que se devem, tanto no primeiro e no segundo tempo? O Cleiton caiu, eu não vi, eu não reparei no lance se teve motivo para atendimento ou não, eu não sei o que sente, mas se está precisando do atendimento, acresce, Então, esse acréscimo nunca é dado de uma forma condizente e também não pune com os cartões que devem punir, Então, isso precisa ser muito revisto em relação ao que acontece principalmente com esse tipo de abordagem, já que o torcedor paga ingresso, quer ver jogo de futebol, quer ver bola rolando, um percentual mais alto de bola rolando, e cada time vai ter a sua circunstância, o seu plano de jogo, aquilo que vai executar de uma forma eficiente, buscar eficácia, etc. Vai ter que ter mais jogo de futebol. Boa noite, professor. PH Borges, Mirassol na veia. Professor, em vários momentos a gente via o professor pedindo calma para a equipe, O professor acha que faltou calma aí nas algumas tomadas de decisão, principalmente depois de estar atrás do placar? A gente falou tanto de um número aí que já estou de saco cheio desse número aí também. Então, a equipe está fazendo uma competição tremendamente maravilhosa. Jogando futebol, com muito trabalho, muito esforço, com muita coisa muito boa. Então, eu fui segurando também o tempo todo aí para a gente ir gerenciando a expectativa, mas tem que dar valor pelas coisas que estão sendo feitas aqui no Mirassol, que sempre foram feitas, Sempre foram feitas. Talvez esse desafio seja o maior desafio que o clube já passou. Talvez, quando disputa a divisão menor, é muito difícil também. Só quem jogou sabe. Mas você chega num cenário contra grandes investimentos, contra grandes equipes, grandes torcidas, grandes tradições. Então, nós estamos conseguindo manter a nossa identidade de jogo, aquilo que a gente planeja. O Juninho falou semana passada, se eu não me engano, sobre alinhamentos.
Paulinho sempre fala a mesma coisa, a gente não combina discurso não, é aquilo que a gente vive mesmo. Então, é muito fácil para mim chegar para o jogador e falar para ele, você tinha que ter feito isso, ter feito aquilo. Às vezes eu ouço também comentarista, o treinador tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Ninguém nunca sabe o que está acontecendo ali. Tantos cenários para que a gente possa pensar para se tomar uma decisão e a mesma coisa para o jogador para tomar as decisões que ele precisa tomar dentro do campo, executar bem, etc. Então, não tem como não... Existe uma expectativa dessa pontuação? Eu não sei matematicamente, é a Carol que é a matemática nossa aqui, a estatística. Talvez um percentual de probabilidade da gente jogar a Série A, do Mirassol jogar a Série A em 2026 é muito alto, né? Com 43 pontos agora, então mais um ponto. Mas os jogadores são tão comprometidos, cara. Eles são tão comprometidos, eles querem tanto atingir essa meta, que pode ser que eu e eles, em alguns momentos, a gente tenha ficado um pouco ansioso hoje, talvez um pouco ansioso contra o Atlético Mineiro, e se eles ficaram, a responsabilidade é minha, a culpa é minha. Então, porque a gente quer, porque a gente está muito comprometido com vocês, com o torcedor, com a causa, com o clube, e ao mesmo tempo a gente está muito feliz por tudo que... Eu estou falando com o meu coração aqui, porque o que aconteceu no final do jogo ali acaba mexendo com os aspectos emocionais. Eu demoro mais de sei lá quanto tempo que eu fiquei ali dentro, mas eu demoro pelo menos 24 horas para me equilibrar novamente. Então, depois se eu falei alguma besteira aqui, eu peço perdão, mas as coisas estão caminhando muito bem. As coisas estão caminhando muito bem. E a gente quer presentear o nosso torcedor, a gente quer presentear o Juninho, a gente quer presentear a cidade, porque a gente colocou essa meta de ponto. Então faltam 2 pontos, mas o que eu vou passar para os meus jogadores é que a gente joga futebol porque não tem um prazo para isso acontecer. Tem, né? Até a 38ª rodada para esse prazo acontecer. Só que nós estamos tentando fazer mais. Nós estamos tentando dar uma competição continental para o clube. Né? Então, como eu falei para vocês, capacidade para jogar Libertadores eu sei que a gente tem. Eu espero também que a gente tenha competência, né, já que a gente chegou nessa situação. Mas é muito difícil, né? Olha o Palmeiras, o que o Palmeiras está fazendo agora. Então, os times estão crescendo muito de produção. E eu vejo a gente muito regular. Estou muito feliz porque a gente está muito regular. O jogo passado contra o Atlético foi mais uma vez tem um fator numérico, mas hoje mais uma vez a equipe 11 contra 11, a equipe... Começamos muito bem o jogo, tivemos oportunidades para abrir o placar e a gente acabou sendo punido porque a gente pecou. Mas pode ser pegar. Pode ser. O que eu vou tentar passar como líder técnico, do aspecto de jogo, junto com o Juninho, junto com o Paulinho, que a gente continue respeitando aquilo que a gente construiu até agora, e que, mantendo esse rendimento que a gente tem produzido, a gente vai bater essa meta em breve. Professor, falando daquele jogo que a gente viu em Bragança Paulista no começo do ano, é um Mirassol que o Mirassol e o Bragantino fizeram um jogo mais físico, que foi comentado, né? Lá a gente viu um pouco mais de bola rolando. Mas eu queria falar sobre o Reinaldo em específico, porque a gente vê o Bragantino usando muito Mosquera para cansar o Reinaldo durante a partida inteira, mas também o Hurtado para fechar o Reinaldo ali na zona de ataque. Falando sobre esse cansaço que o Bragantino tentou impor no Mirassol para talvez fazer com que o Mirassol seja menos efetivo, justamente o Reinaldo ele consegue ali achar um passe, que era para ser um passe, né, mas acabou virando um lance de gol. Você acha que o Bragantino ele veio mais para cansar o Mirassol e talvez o Mirassol não conseguiu ser efetivo para conseguir talvez uma virada que ali no final do jogo seria bem capaz de conseguir? A gente criou as situações, o Bianchi mais uma vez entrou muito bem, tivemos as oportunidades, eles tiveram nos nossos erros, né? O gol é uma expectativa de gol muito alta, né? O gol muito próximo da linha, e aquele lance do contra-ataque também é um lance de expectativa de gol alta que o Walter defende. Mas no mais a proposta deles foi com certeza de nos neutralizar, né? E de impor fisicamente, é um time muito forte fisicamente,
time muito qualificado individualmente e nessa biotipia dos jogadores. Então, um time muito forte mesmo. A função do Mosqueira era justamente contra-atacar o espaço nas costas do Reinaldo, né? E nós temos os mecanismos, o James estava bem posicionado, a gente teve algumas debilidades ali no pós-perda, mas numericamente a gente estava sempre bem equilibrado. Mas nós cedemos algumas. A gente demorou muito, como eu falei antes, a gente demorou muito para a segunda bola e ajustar os rebotes quando a gente entrava no último terço, né? Então, mas a proposta foi essa, de neutralizar, e depois que faz o gol, aí o Seabra coloca ainda o Alex, eles fazem um 5-4-1 ali, a gente estava tentando nas trocas de corredor ter vantagem, conseguir espetar numericamente 5 também, conseguir construir através de progressões pelo lado, encontramos, o Guilherme entrou muito bem no jogo, então fica difícil de entrar, ainda assim a gente mais uma vez conseguiu. É um gol de briga que retrata muito aquilo que foi a nossa noite, né? De muito compromisso, muita competitividade. O Rei tenta chutar e acaba desviando e acaba nos premiando com justiça com o gol, né? Então, esse é um cenário, sim. Mudou totalmente aquilo que foi lá Bragança, por aquilo que a gente vem estabelecendo como nível de desempenho. Então, jogamos contra uma grande equipe, que naquele momento era, não lembro se terceiro ou quarto lugar da competição, e a gente ainda num processo de construção, de início, de aprendizagem, né? Por mais que o nosso time seja um time com jogadores experientes, mas a gente ainda nos conhecendo dentro da competição e como eu falei para o PH, a gente conseguiu atingir esse nível competitivo, né? Então, são estratégias. Cada equipe tem o teu modelo, né, tua ideia de jogo e aí os aspectos estratégicos que funcionam para cada jogo. Então, mais uma vez, o que eu gostei em relação à equipe deles, por exemplo, foi o quanto eles estão comprometidos com o treinador deles. Isso é algo bonito de se ver, que depois de tantos resultados, com poucas vitórias, e eles virem aqui e se comprometerem tanto, isso para mim, que já passei por situações parecidas e vou passar ainda na minha vida também, eu vi e o Seabra é um grande cara, o Seabra além de ser uma ótima pessoa, é um ótimo treinador, então acredito que vale o registro porque a equipe deles muito comprometida com o seu próprio treinador, com os objetivos do clube, então por mais que tenham acontecido situações dentro do campo, elas vão ficar dentro do campo e assim como a minha equipe também, né? A gente muito comprometido com tudo, competitivamente, sempre em alto nível, mesmo com jogos em sequência. Então, mas esse plano estratégico, isso funciona jogo a jogo e a gente tem que estar atento para aquilo que os adversários vão nos impor. Professor, boa noite. Assim como no jogo passado, o Mirassol teve um bom desempenho, criou oportunidades, mas a finalização foi um problema, né? Hoje no jogo passado esbarrando no Everson ou no alvo mesmo. Eu queria que o senhor falasse se vai ser algo que você vai trabalhar, né, até sábado para a sequência do campeonato. E se me permite perguntar do Chico da Costa também, que eu senti ele talvez um pouco mais travado, talvez com medo agora, né, pós-lesão. Se você pudesse avaliar um pouquinho a atuação do Chico. Não, o Chico, naquele momento até que a gente empata o jogo, eu ia colocar o Christian junto com o Chico, né? Só que o Chico acabou de voltar do departamento médico, já tinha voltado uma vez, teve um incômodo, não deu lesão, mas teve um incômodo e já estava com praticamente 70 minutos jogados ali, né? E é um jogo difícil para o da Costa ali, para o jeito que a equipe do Bragantino estava defendendo, tanto que aí depois a minha alternativa com o Bianchi é justamente a gente tentar determinadas combinações, a gente estava conseguindo estourar o lado, então para a gente ter mais peso dentro da área, funcionou, né? O Bianchi conseguiu as ações para que a gente pudesse terminar. É normal, quando fica no departamento médico, diminui a quantidade de treinos, talvez, eu acho que receio não, mas tem que ter um cuidado especial, um jogador muito importante para nós, todos eles são, né? Mas como eu já falei anteriormente, é um jogador que tem números, um jogador que tem uma participação muito eficiente para a equipe. Então,
no Da Costa vejo com muita normalidade, da mesma forma quando o Gabriel saiu, voltou, está dando uma retomada. Não é o FIFA 25 que a gente põe ali e os caras jogam. Tem que ir construindo o desempenho, precisa ir criando cenários e ao mesmo tempo a gente entendendo qual que é o melhor momento para cada um e as combinações. E a outra, Rafa, qual que foi? A finalização. Não, a finalização. Acredito que o importante é estar chegando nas zonas que a gente pode finalizar bem, pode finalizar melhor. Se eu não me engano, a gente manteve aí o segundo melhor ataque, não sei. A gente é muito produtivo ofensivamente, controlamos Não vi a equipe deles conseguindo encaixar pressão quase em nenhum momento, não lembro muito. Não precisei ficar fazendo muita mirabolância em relação às estruturações. A gente precisava ser um pouco mais eficiente em relação aos espaços que a gente estava conseguindo encontrar, ser um pouco mais contundente com essas ações, né? Mas com um time bem baixo ali fica realmente um pouco mais difícil. Mas como você falou, tua crítica é melhor que a minha em relação ao nível de jogo apresentado, né? Tua crítica, tua análise da nossa equipe. Então, de uma forma geral, é mais um ponto. Eu quero ressaltar mais uma vez o ponto ganho. Professor, agora do grupo aqui, são duas. O Sérgio, da TV Web Esportiva, ele pergunta, além da arbitragem e picotão do jogo, hoje também teve muitos erros de passe. Faltou calma para a conclusão das jogadas, na sua concepção? O que faltou para ter mais desempenho na partida? O do PH, o PH falou, né? Então, pode ser. É a opinião de vocês, eu respeito. A opinião... Posso analisar depois com calma. Eu tive essa impressão no jogo do Atlético, por nós termos muito volume e um jogador a mais no campo e tá um jogo de último terço para lá. Linha média do jogo passado deu mais de 60 metros. Então, é um time sempre muito alto no campo. Não é simples de acontecer isso e a gente conseguiu operar isso muito bem. Talvez alguns erros que fogem do nosso padrão na competição. Então, a gente nunca vai saber ao certo, podemos atribuir a isso? Talvez. Mas o desempenho, eu não sei se... É o Sérgio? Eu não sei se ele está querendo dizer que a gente jogou mal. Eu concordo com o Rafa, a gente não jogou mal. A gente criou as alternativas, talvez um pouquinho mais de tranquilidade. Eu não gostei da fase defensiva do primeiro tempo, cobrei, ajustamos e tivemos volume ofensivo. Não sei o percentual de passes lá, depois eu confirmo isso para vocês. Mas, de maneira geral, não era o resultado que a gente queria, mas a gente buscou, né? Então, competitivamente falando, a gente manteve aquilo que tem sido nossa identidade na competição. Boa, a última para fechar aqui, Alan Ribeiro, Sport News Mundo. Professor, boa noite. O Reinaldo anotou o 9º gol dele pelo Brasileirão e mostrou a importância do atleta em participações e gols. Para você, além da parte técnica, o quanto é fundamental o Reinaldo na temporada de 2025 até esse momento? Por vários aspectos, dentro e fora do campo. Dentro e fora do campo. É um profissional exemplar do futebol brasileiro, que precisa ser extremamente respeitado. É um cara que se cuida. Amanhã, tenho certeza absoluta que 8 horas da manhã ele está no CT. Sem ninguém falar nada. Ele vai estar lá se cuidando e se preparando. Se ele for jogar contra o Corinthians, ele vai estar bem preparado, né? Quando eu fiz o rodízio lá no começo da competição, que jogou o Daniel Borges contra o Bahia do lado esquerdo, o Reinaldo teve uma conduta como um líder precisa ter. Então é um privilégio trabalhar com um jogador desse nível e com um comportamento dele. É um cara alegre, um cara que traz muita positividade para nós, que pensa como equipe, um cara simples de se lidar. É um grandíssimo jogador que a gente tem o privilégio de contar. Vou continuar colocando ele alto no campo e exposto para os contra-ataques. Vou continuar, porque ele traz muita eficiência e eficácia para nós. Nós temos que ter as compensações para defender os espaços que ele deixa. Mas ele, mais uma vez, provou a importância que ele tem, não só com os gols, mas com tudo aquilo que ele proporciona para nós, como equipe, dentro e fora do campo. E ainda assim, nós não somos uma equipe que é de uma estrela. Nós somos uma equipe que cria os cenários para que o potencial do Reinaldo possa aparecer, assim como de outros jogadores também. Então, um cara eficiente, como o Walter também tem sido um destaque. Então, a equipe para estar
Em quarto lugar, não sei se a gente vai conseguir manter essa colocação, precisamos ter destaques individuais. Então, nós temos alguns, né? Posso falar de vários, Lucas Ramon, os zagueiros muito bem, e tudo isso porque a gente consegue trabalhar muito bem no dia a dia. Então, quem está esperando uma oportunidade ou quem está construindo o nosso dia a dia é fundamental para que esses jogadores possam estar sempre elevando os seus níveis de desempenho. Fechou?